Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, espero que esteja tudo bem. A gente nessa aula vai dar continuidade à trigonometria no círculo. Fizemos uma introdução ao ciclo trigonométrico. Depois, falamos de arcos côngruos e agora a gente vai falar das relações trigonométricas, né? A gente vai falar da relação de seno, cosseno e tangente. Então, é super interessante que você tenha assistido às outras duas aulas para você entender melhor essa daqui. Mas se você já entende um pouco sobre ciclo trigonométrico, arcos côngruos, não tem problema assistir essa daqui. Mas se você tem uma dúvida grande sobre a trigonometria no círculo, então eu aconselho você a assistir às outras duas primeiras aulas. Eu vou estar deixando em alguma parte aqui da tela o link para as duas primeiras aulas, para a aula 1, que foi a introdução ao ciclo trigonométrico, e para a aula 2, que foi sobre arcos côngruos. E aqui, finalmente, a gente vai falar das relações de seno, cosseno e tangente. Então, antes da gente começar, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito se inscrever, e curta os vídeos e compartilhe. Então, vamos falar sobre o seno. O que é o seno de um ângulo? O seno de um ângulo, ele é a projeção da extremidade do arco sobre o eixo Y. Por exemplo, se eu pegar aqui o ângulo de 30 graus, o ângulo de π sobre 6, e projetá-lo, a sua extremidade, em direção ao eixo Y, ele vai passar em cima de uma marcação. Essa marcação é o valor do seno desse ângulo. A gente viu já nas outras aulas que o ciclo trigonométrico ele é construído a partir de uma circunferência de raio 1. Então, daqui para cá, a gente sabe que vale 1. Bom, como você pode observar, essa projeção aqui ela está passando em cima da marcação que é a metade de 1. Ou seja, significa dizer que o seno de 30 graus de π sobre 6 é 0,5 ou 1 meio. É por isso que lá naquela tabela que vocês aprendem de 30, 45 e 60, você tem lá que o seno é igual a 1 meio, o seno de 30 é igual a 1 meio. É por isso, porque a sua extremidade aqui no ciclo trigonométrico, ela vai ter a sua projeção em cima de 1 meio. Podemos fazer o mesmo para o ângulo de 45, e aí ele vai passar em um valor um pouco acima de 1 meio, mais ou menos 0,7, que a gente pode botar a raiz de 2 sobre 2, e o de 60, mais ou menos 0,85, que a gente pode botar a raiz de 3 sobre 2. É daqui que saem aqueles valores da tabela que vocês aprendem. O valor para seno de 30, de 45 e de 60. Bom, na aula anterior a gente falou de arcos simétricos. Compreendê-los é super importante para esse assunto aqui. Veja só, se eu pegar aqui no meu segundo quadrante o simétrico de π sobre 6, ou seja, o simétrico de 30 nessa extremidade aqui, o simétrico de 30 é o ângulo de 150, ou seja, 5π sobre 6. E se eu fizer a projeção desse ângulo em direção ao eixo Y, a sua extremidade vai ser projetada também em cima do 1 meio. Então, o seno de 150 é igual ao seno de 30. O seno de 5π sobre 6 é igual ao seno de π sobre 6. E a gente pode fazer o mesmo com os arcos simétricos do terceiro e do quarto quadrante. Veja só, aqui no terceiro quadrante, se eu pegar o ângulo de 210, que é 7 vezes o ângulo de 30, e projetá-lo em direção ao eixo Y, ele vai dar lá no correspondente a 1 meio, só que sendo negativo, ou seja, no menos 1 meio. E o mesmo valor será para o ângulo do quarto quadrante, o 330, que é o 11π sobre 6. O seno dele vai ser menos 1 meio. Então, a gente pode escrever assim, que o seno de 5π sobre 6 é igual ao seno de π sobre 6. E o seno de 7π sobre 6 é o mesmo seno de π sobre 6, só que sendo negativo. E o seno
de 11π sobre 6 também vai ser 1 meio, só que sendo negativo. Então, vai ser menos o seno de π sobre 6. E aí a gente pode escrever assim, dessa forma, para qualquer ângulo. A gente pode tratar dessa observação aqui para qualquer ângulo, seja o de 45, seja o de 60. Então, se eu pego um dado ângulo x do primeiro quadrante, o seu simétrico no segundo quadrante vai ser π menos x. No terceiro quadrante, π mais x. E no quarto quadrante, 2π menos x. Então, a gente pode escrever o que a gente fez aqui para 30, 45 e 60 do mesmo jeito para um arco x. Ou seja, o seno de π menos x é igual ao seno de x. O seno de π mais x é igual a menos o seno de x. E o seno de 2π menos x também é menos o seno de x. Isso daqui é o que a gente chama de redução do arco ao primeiro quadrante. Ou seja, a gente reduziu do segundo quadrante para o primeiro, do terceiro para o primeiro e do quarto para o primeiro e verificou essas correspondências. A gente fez primeiro para 30 e depois a gente pegou um ângulo genérico x. Agora vamos falar da relação cosseno. O que é o cosseno? O cosseno ele é a projeção da extremidade do ângulo sobre o eixo x. Ou seja, agora a gente vai projetar a extremidade do ângulo não em direção ao eixo y, mas em direção ao eixo x. Ou seja, eu vou pegar a extremidade do ângulo de 30 e vou projetar ela em direção ao eixo x. Ele vai passar em cima de uma marcação. Essa marcação, esse valor, será o cosseno de 30. O mesmo com o 45 e o mesmo com o 60. Esses valores, essas marcações, representam o cosseno de 30, de 45 e de 60. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E aí veja que é o 60 agora que está mesmo na metade do raio. Ele vai ter o cosseno igual a 1 meio. É por isso que a gente tem esses valores para cosseno lá na tabela. E da mesma forma, para os arcos que são simétricos. Vamos mais uma vez pegar aqui o simétrico a 30 graus, que é o 150, ou seja, 5π sobre 6. Quando eu projeto ele em direção ao eixo x, ele vai ter o valor de raiz de 3 sobre 2, só que sendo negativo. Quando eu pego o ângulo de 210 e também projeto ele em direção ao eixo x, ele vai passar também em cima do menos raiz de 3 sobre 2. E quando eu projeto o ângulo de 330 em direção ao eixo x, ele vai ter o mesmo seno do π sobre, o mesmo cosseno do π sobre 6, ou seja, ele vai passar também em cima do raiz de 3 sobre 2. Então, a gente pode escrever da seguinte forma, que o cosseno de π, a gente pode escrever que o cosseno de π de 5π sobre 6 é igual a menos o cosseno de π sobre 6. Já que aqui, ó, ele deu o mesmo valor, só que sendo negativo. O cosseno de 7π sobre 6 também é menos o cosseno de π sobre 6, já que aqui a sua projeção também foi em direção ao valor negativo. E o cosseno de 11π sobre 6 deu o valor positivo aqui,
raiz de 3 sobre 2. Então, ele é igual ao cosseno de π sobre 6. E aí, a gente olhando disso de um jeito mais genérico para x, para π menos x, para π mais x e 2π menos x, o que a gente vai ter é que o cosseno de π menos x é menos o cosseno de x. O cosseno de π mais x também é menos o cosseno de x. E o cosseno de 2π menos x é igual ao cosseno de x, exatamente igual. Ou seja, no segundo quadrante o cosseno é negativo, no terceiro quadrante o cosseno é negativo e no quarto quadrante o cosseno é positivo, certo? Então, a gente vai ter essas relações aqui para qualquer ângulo. Agora, a gente vai ver a relação para a tangente, certo? Agora, a gente vai ver a tangente de um ângulo. Vamos falar, então, agora da tangente. O que é a tangente de um ângulo? A tangente de um ângulo será a projeção não sobre o eixo x ou sobre o eixo y, mas a projeção sobre uma reta que é paralela ao eixo y e é tangente ao círculo trigonométrico. Ou seja, ela vai ser tangente à circunferência. A gente vai projetar os ângulos sobre essa reta azul aqui. Então, veja só. Se eu pegar, por exemplo, o ângulo de 30 graus e eu quiser projetar, então eu vou prosseguir o caminho tracejado aqui de verde. E aí eu vou em direção à reta em azul. E aí ele vai estar em cima de uma marcação. Essa marcação representa o seno de π sobre 6. Se eu fizer o mesmo com o ângulo de 45, ele vai estar aí uma marcação que vai representar a tangente de π sobre 4. E se eu fizer o mesmo com o de 30, eu vou projetar, ele vai estar numa marcação que vai representar a tangente de 60 de π sobre 3. E aí a primeira coisa que a gente observa em relação ao seno e ao cosseno é que a tangente ela pode ultrapassar o valor de 1, ou seja, pode ter valores maiores do que 1, diferente lá do seno e do cosseno que estão entre 1 e menos 1. E aí a gente vai ter que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 é 1 e a tangente de 60 é raiz de 3, né? Mais ou menos 1,7. Mais do que 1, certo? Então, a gente pode fazer a verificação para os arcos que são simétricos. Se eu quiser pegar aqui o ângulo de 5π sobre 6, se eu seguir nessa direção aqui, eu não vou conseguir tocar a reta azul. Então, eu vou ter que seguir nessa outra direção aqui, a projeção. E aí, quando eu for projetá-lo, ele vai dar o mesmo valor da tangente do π sobre 6, só que sendo negativo. E quando eu fizer a projeção para o ângulo de 210, o ângulo de 7π sobre 6, então eu não vou poder vir nesse sentido, eu vou ter que ir projetando no outro sentido, então vai ser o mesmo de π sobre 6. E quando eu fizer isso com o 330, quando eu fizer isso com o 11π sobre 6, ele vai projetar em cima do menos raiz de 3 sobre 3. Significa dizer que no primeiro quadrante a tangente é positiva, no segundo é negativa, no terceiro é positiva e no quarto é negativa. Ou seja, que a tangente de 5π sobre 6 é igual a menos a tangente de π sobre 6. A tangente de 7π sobre 6 é igual a tangente positiva π sobre 6. E a tangente de 11π sobre 6, ela é igual a
tangente de π sobre 6, claro, negativo. Como a gente viu aqui. Projetando vai dar no valor negativo. Então, a gente pode pensar nisso aqui de uma forma mais genérica. A gente pode pegar um ângulo de novo x do primeiro quadrante, pegar os seus simétricos, e aí a gente vai ter que a tangente de π menos x é igual a menos a tangente de x. A tangente de π mais x é igual a tangente de x. E a tangente de 2π menos x é menos a tangente de x. Então, a gente vai ter essas correspondências aqui para a tangente em relação ao arco do primeiro quadrante. Ok? Então, a gente vê que no primeiro quadrante a tangente é positiva, no segundo é negativa, no terceiro é positiva e no quarto é negativa. Antes da gente finalizar sobre a tangente, vamos observar aqui que se eu quisesse, por exemplo, projetar a extremidade do arco de 90 graus, eu não iria conseguir tocar a reta azul. Ele estaria sempre numa reta paralela à reta azul, à reta tangente. Ia sempre ser paralela a essa reta aqui. Logo, a gente não consegue definir, não existe a tangente de 90, o mesmo para 270. Se eu prolongasse aqui a extremidade do arco de 270, ele sempre estaria em uma reta que é paralela a essa reta azul. Logo, também não existe a tangente de 270. Então, a aula de hoje é isso. É sobre a relação seno, cosseno e tangente. Eu espero ter tirado algumas dúvidas de vocês. Qualquer pergunta vocês podem estar deixando no comentário. Obrigado por ter assistido a minha aula e eu espero vocês em um próximo vídeo. Tchau, pessoal!